João capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente também o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por quem honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos a Ti por esta palavra, para que possamos entendê-la, compreendê-la, aplicá-la de maneira clara, do jeito que o autor está nos mostrando. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus a sabedoria, o entendimento, e que a mente da Sua igreja ela seja aberta para a compreensão dos textos que foram lidos nesta hora. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, por favor. Logo após o Senhor Jesus ter operado aquela maravilha no tanque de Betesda, a cura daquele paralítico que estava há 38 anos enfermo e não havia ninguém que pudesse colocá-lo no tanque. Num sábado, Jesus entrou naquele lugar e quando ele entra naquele lugar próximo à porta das ovelhas, que em hebreu significa Betesda, se chama Betesda, Jesus imediatamente vai até aquele homem e traz para a vida daquele homem uma restauração. O homem que estava muito doente recebe uma palavra direta. Jesus vai ouvir o questionamento do paralítico, ele expõe, ele coloca para fora todas as suas ponderações, ao ponto de dizer que ninguém colocava ele dentro do tanque, e mesmo assim Jesus operou sobre ele aquela cura maravilhosa. Os líderes religiosos, aqueles que tinham um conceito de serem detentores ou donos da lei e das regras que regiam a parte litúrgica, doutrinária em Israel, que eram os líderes religiosos que amavam, sim, amavam o conhecimento do Antigo Testamento, mas eram péssimos na aplicação daquilo que eles conheciam, e não só isso. Eles também eram péssimos no que diz respeito à obediência ao que Deus havia determinado por meio de Moisés. E para piorar a vida desses líderes religiosos, apesar de conhecerem bastante o Antigo Testamento, eles tinham dificuldade de aceitarem alguns pontos. E fazendo assim, eles acrescentavam tradições, colocavam métodos que foram elaborados por eles mesmos
e fazendo assim o jugo pesar sobre os ombros de muitos moradores, de muitos habitantes de Israel, principalmente Jerusalém. E havia um protocolo a respeito do sábado. O sábado era um dia a qual Deus descansou. Eu já expliquei isso, que Deus não descansou no sábado porque ele estava cansado. Deus não se cansa. Deus não se afadiga. Quando a palavra diz que Deus descansou, é no sentido de que Deus terminou o que ele estava fazendo. Deus terminou o que ele estava fazendo e descansou das obras que estava realizando ao sétimo dia. E por causa disso, ele santifica o sábado. Então, para os judeus, o sábado se transformou num dia muito importante. Eles fizeram do sábado, trouxeram o sábado como se fosse um dia mais importante do que o homem. Como se o homem fora feito para o sábado e não o sábado feito para o homem. E nós entendemos que não foi o homem feito para o sábado foi feito para o homem. Então, o homem não se submete ao sábado, o sábado se submete ao homem, porque o homem, ele deve sim exercer todas as suas funções, independente dos dias. É claro que o homem precisa descansar, o homem precisa ter o seu tempo de refrigério, isso é bom até para o corpo, e ter esse momento de consagrar a sua vida, lembrar do Senhor, estar na presença de Deus, que era o que os judeus faziam aos sábados. Eles iam para a sinagoga, eles liam os pergaminhos na sinagoga, eles tinham muitas dedicações no sábado, era um dia de dedicação. Hoje é diferente para nós que somos cristãos. Hoje nós não temos o sábado, literalmente, como um dia para ser santificado. Hoje nós pegamos mais o domingo e fazemos de um domingo um dia do Senhor, baseando-se naquele dia a qual Jesus ressuscita, que foi num domingo pascual. Então a igreja a qual nós estamos hoje, ela segue essa linha de termos um domingo como um dia de consagração, e não só ao povo cristão, o cristianismo, mas até mesmo o catolicismo também segue essa linha. Por exemplo, a Igreja Católica tem a missa todo domingo, e dificilmente uma pessoa que venera de maneira muito séria Maria, Jorge, e assim por diante, falta uma missa num dia de domingo. Por exemplo, o meu sogro, ele ele venera muito Maria, então domingo de missa ele sempre vai. Então é nesse acontecimento de religião, de protocolos, de doutrinas que os próprios rabinos, os próprios fariseus haviam colocado, pontuado, que Jesus curou aquele paralítico, como se ele não tivesse direito de fazer, porque era sábado. E através daquilo que Jesus faz no sábado, os líderes religiosos começaram a indagá-lo, começaram a colocar sobre Jesus um fardo, um jugo, e também traziam acusações contra Jesus, de que ele não tinha que fazer tal coisa naquele dia. Os versículos de número 16 e 17, nós vamos ler o versículo 15 também, só para a questão de entendimento dos textos que nós vamos abordar e explorar mais hoje, que é o 19, 20, 21, 22, 23, mas eu quero ler com você o versículo 15, 16, 17, 18, para que possamos entender um pouco, ainda tratando dentro da narrativa da cura do paralítico do tanque. O versículo 15 diz assim: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
É como se os judeus estivessem duvidando e questionando Jesus acerca da sua divindade. Nós sabemos que são 3 os que testificam no céu: o Pai, o Filho e a Palavra de Deus. As testemunhas de Jeová, que tem a sua tradução do Novo Testamento, uma Bíblia que eles mesmos compilaram e tiraram alguns textos, e você dificilmente vai encontrar na Bíblia Testemunha de Jeová o nome Deus. Você vai encontrar só Jeová, 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 e colocando Jesus desligado de Deus, como se ele não fosse o próprio Deus, porque eles não reconhecem. Só que nós sabemos que Jesus é Deus, por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que as Escrituras dizem. Os líderes religiosos, eles não conseguiam ver Jesus como Deus. Eles olhavam para Jesus e viam um rabino, e viam um homem que tinha os seus 32 anos de idade, por aí, que era um carpinteiro que fora nascido ali naquela cidade, nasceu em Belém, ele é criado lá em Nazaré, vai vir da Galileia. É isso que os judeus, eles veem em Jesus. Por isso que eles ficam batendo sempre em cima dessa tecla, em cima desses pontos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Eles olhavam para Jesus no sentido de inferiorizá-lo mesmo, de colocá-lo para baixo, como se ele fosse uma pessoa comum. Uma pessoa como eles, um ser humano comum. Só que Jesus, como eu já expliquei, já preguei para vocês, Jesus é singular pluralista. Ao mesmo tempo que ele é singular, ele é pluralista. Ele é um, mas ao mesmo tempo ele é 3. Assim como Deus. Deus é um, singular, e ao mesmo tempo ele é 3. São 3 em um. É como relacionamento. É como casamento. São 2 pessoas em uma só. Ao mesmo tempo que o marido é singular, ele também é plural. Porque não é uma só pessoa após quando há o casamento. Uma vez que se casa, não é mais um. A Bíblia diz, passa a ser os 2 uma só carne. Por isso que a Bíblia sempre faz referência de Cristo com a igreja como casamento, porque nós estamos ligados a Cristo através do seu sacrifício. Assim como é um casamento, nós estamos ligados a Deus, estamos ligados ao Espírito Santo, porque somos casados com Cristo, porque Ele é o marido da igreja, como a Bíblia diz, através de Paulo, se eu recordo agora de cabeça em Efésios, que Cristo é o cabeça da igreja, o marido da igreja. E Paulo diz, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja que o relacionamento de Cristo com a igreja não há como ser descolado. A igreja sempre vai estar em Cristo. A igreja que vai ser salva nunca vai se descolar. A igreja que vai ser salva, os escolhidos, os eleitos, aqueles que estão na palma da mão de Jesus, como ele diz lá em João capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e ninguém pode as arrebatar das minhas mãos. Então essa ligação que há da igreja com Cristo é muito mais profunda, que foge ao nosso entendimento, porque há uma limitação colocada por Deus na mente do homem. Essa ligação profunda de Jesus, o Espírito Santo e o Deus Pai. É difícil para compreender como que um Deus
pode ser ao mesmo tempo três. É difícil ter na mente essa teologia trinitária. Um dia nós vamos ensinar sobre teologia trinitária, voltando muito para uma teologia mais puritana, mais pura. Então Jesus, ele não é como um homem comum. Lembre-se, ele tinha dores de homem comum, ele sentia fome de homem comum, ele sentiu pavor de homem comum, ele pediu para tirar o cálice dele, se fora possível, atitude de homem comum, ele chorou, como homens comuns choram, mas ao mesmo tempo, ele é Deus, porque ele anda sobre as águas, porque ele acalma a tempestade, porque ele tem o poder de multiplicar pães, ele tem o poder de multiplicar peixes, ele tem o poder de purificar leprosos, ele tem o poder de abrir os olhos dos cegos. Então, ele é homem comum em carne e ossos, mas ele é Deus em essência. A essência divina está nele, não saiu, está, permanece. Não há um vazio, um buraco na ligação pai e filho. Eles permanecem unidos até mesmo quando Jesus estava na terra. Até mesmo quando ele habitou aqui, eles estavam unidos. E uma das formas de comprovar que a união pai e filho era perfeita, era Jesus fazer exatamente como o pai lhe ordenava. A ligação era tão grande, e é isso que nós vamos te explicar, é que Jesus, ele diz assim, o meu pai trabalha. Veja que ele não diz assim, eu trabalho primeiro. Ele não poderia dizer assim, eu tenho que trabalhar, mas ele sempre coloca o pai. Isso é hierarquia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mesmo sendo três em um, cada um tem a sua ordem de ação. Deus Pai é aquele que ordena. Deus Pai é aquele que manda. Deus Pai é aquele que envia, que inicia, que comissiona, que concede. Deus Filho é aquele que obedece, que realiza a vontade do Pai, que recebe a autoridade do Pai, que coloca a sua vida em submissão à vontade do Pai. Observe que tudo está dentro da ordem. Preste atenção nisso. Jesus diz assim, o meu Pai trabalha até agora e eu também. O que ele está dizendo? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade. Quando Jesus levantou aquele paralítico, que estava enfermo 38 anos, quem está me ouvindo, diga amém. Um pouquinho de paciência comigo, tá? Quando ele levantou aquele paralítico que estava 38 anos enfermo, não foi que Jesus botou na cabeça assim, eu vou lá, porque eu quero fazer, porque eu quero realizar. Não! O levantar do paralítico que está enfermo, só foi possível não porque Jesus agiu distintamente, porque se ele age distintamente como indivíduo, ele não seria um filho obediente. E não sendo um filho obediente, ele se colocaria como Deus distinto. E se colocando como Deus distinto, ele seria inimigo do Pai. Como todos os outros deuses são. Existem muitos deuses que prometem cura e são inimigos do Pai, porque agem descolados de Deus, porque se movem, entre aspas, descolados de Deus, desobedecendo a Deus. Jesus não pode descolar,
Por isso que quando o paralítico é levantado, Jesus fala: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou fazendo o que já estava decretado pelo meu Pai. O que eu realizei no sábado, Jesus diz assim, não fui eu que quis. Só que na cabeça dos líderes religiosos, Jesus estava infringindo um sábado. Só que Jesus não está quebrando uma ordem, ele está obedecendo uma ordem. Porque o homem é maior do que o sábado. Você consegue entender isso? Se fosse pela religião, se fosse pelos líderes religiosos, o homem continuaria paralítico. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus olha mais para você, no sentido de decreto. Se há algo decretado, plano salvífico, plano de redenção, vai acontecer não pelo homem, mas por causa do Filho, para que Deus seja glorificado através do Filho. Até quando Deus age para manifestar a sua glória em você, não é para te exaltar, é para glorificar o nome dele através do Filho, porque é o Filho que vai fazer aquilo que o Pai decretou. Está conseguindo entender ou estou indo muito rápido? Quem está conseguindo entender? Então nunca vai ser sobre você. Você pode dizer assim comigo: nunca foi sobre mim. Repete aí. Fala assim: é sempre sobre ele. Consegue entender? Então, quando nós ficamos cantando aquela música, oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Quem acha que essa música está certa? Ô crente, ninguém fala comigo? Eu estou perguntando para você. Ninguém fala comigo, né? Por quê? Deus chama? Sim ou não? Por que Deus chama? O amor de Deus por você é por que causa? Por Cristo. Só por Cristo. Então nunca é sobre você. Sempre será sobre Ele. Agradou ao Pai moê-lo. Pense, quem tem filho? Você ama mais o meu filho ou o teu filho? Vou perguntar de novo. Você ama mais o teu filho ou o meu filho? Tatiana, você ama mais o meu filho ou o teu filho? Não. Quem você colocaria para morrer, para salvar a humanidade? O teu filho ou o meu filho? O seu ou o meu? Por quê? Porque o nosso, nós queremos o quê? Proteger. Agora pensa como Deus. Quantos anjos existiam?
querubim, serafim, arcanjo. Mas Deus amou, agora que eu falo da música, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê no Filho é inimigo de Deus. Deus não ama, Deus odeia. Você consegue entender isso? O mundo é inimigo de Deus, porque Deus enviou o seu Filho e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Escute, os líderes religiosos não conseguem olhar para ele e dizer assim: meu Salvador. Eles olham para Jesus e dizem assim: esse carpinteiro, esse Galileu, esse Nazareno, não o meu Senhor. Mas quem ele pensa que é? Ele está pensando que está onde? Para vir aqui e quebrar a nossa liturgia. Não! Jesus está obedecendo a Deus, dizendo: meu Pai me mandou fazer e eu faço. Se meu Pai, isso aqui é obediência. O filho obedecendo ao seu pai. Os líderes religiosos não conseguem entender. E eles pensam assim: você está se fazendo igual a Deus? Não, Jesus não está se fazendo igual a Deus, Ele é. Leia o texto. João capítulo 5, já vou aplicar a mensagem. João capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Ele é Deus. Só que é Deus Filho. E os líderes religiosos não conseguem ver isso. Se você ler João capítulo 1, você vai ver que a Bíblia coloca Jesus como Deus. João capítulo 1, versículo 1, vamos abrir? João capítulo 1, versículo 1, assim que você encontrar, diga amém. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Quem é o verbo? Quem é o verbo que se fez carne? Não é isso que a Bíblia diz? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O capítulo 20, Tomé, quando vê Jesus ressuscitado, veja a expressão de Tomé para falar a respeito de Cristo. João capítulo 20, vamos abrir rapidinho. Eu ainda vou fazer a exposição do versículo 19, 20, 21, mas vamos ler aqui. João capítulo 20, versículo de número 26. João 20, 26. E passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente.
E respondeu-lhe Tomé, Senhor o quê? Senhor meu e... Veja que Jesus, ele é o próprio Deus. Uma vez, os discípulos indagaram, João capítulo 14. Vamos rapidinho. João capítulo 14. João 14, quem encontrou, diga amém. Amém. Verso de número 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. E replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o meu Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Jesus está dizendo, eu estou aqui, mas o Pai permanece comigo. Porque eu sou o Filho, mas eu sou o próprio Pai e o Espírito também. Não há como separar. Filipe pergunta, olha para cá, igreja, você tem como me mostrar o Pai? Eu queria tanto ver o Pai, eu queria tanto ver como Ele é. Jesus diz, olha para mim. Porque se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não viram o Pai ainda. Quem me vê o Pai que me enviou. Essa é a diferença da religião. A religião não consegue ver Deus em Jesus. A religião só consegue ver em Jesus os milagres, os pães multiplicados. Só consegue ver em Jesus a restauração de uma doença. Mas a religião não olha para Jesus e diz assim, meu Salvador, meu Senhor, Deus meu e Senhor meu. Não. Os líderes religiosos não conseguiam olhar assim. É por isso que Jesus vai desconstruir eles. E aqui eu quero trazer essa mensagem a partir de agora. Uma mensagem de desconstrução. Para desconstruir a nossa mentalidade terrena que às vezes é tão crua, tão vazia, tão pequena, a respeito de Jesus. Às vezes pensamos, olhamos para Jesus com mente religiosa. Às vezes nós contemplamos Jesus e vemos Jesus como uma autoajuda. E se esquecemos que Ele é o Salvador da nossa vida. Se esquecemos que Ele é digno da adoração, que Ele é digno do louvor, que Ele tem que ser reverenciado, que Ele tem que ser amado com todas as nossas almas, com toda a nossa alma. Quando Ele mesmo vai dizer assim, vocês precisam amar a Deus, Ele está dizendo, vocês precisam me amar. Vocês têm que amar a Deus acima de tudo, acima de todos, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, vocês precisam me amar, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, porque Ele e o Pai são um só. E às vezes nós nos esquecemos do amor para com Jesus, da entrega para com Jesus, como nós o amamos. O capítulo 19, aqui nós começamos, diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus está dizendo, olha, eu curei o paralítico porque era a ordem do meu Pai.
Eu não estou tomando nenhuma atitude fora da vontade do meu pai. Eu não faço algo que meu pai não determinou. Eu vim para obedecer. Essa era a regra. Olha para cá. Quem tem filho homem? Filho homem. Não é uma regra para o nosso país e a nossa cultura não é assim. Mas a cultura em Israel, ela era um pouco diferente. Às vezes, não podemos colocar como 100% para a nossa cultura no Brasil, mas geralmente é uma coisa que vai sendo tendenciosa. Mas em Israel, já é um pouco mais aguçado, dos filhos, homens, seguirem o mesmo ofício do seu pai. Por exemplo, José era carpinteiro e Jesus seguiu a mesma linha. Você vai lendo as histórias e você vai vendo que filhos de reis seguiam praticamente a mesma linha dos seus pais. Não é uma coisa que nós podemos dizer assim, é unânime. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas geralmente é assim. Na nossa cultura, a mesma coisa. Você vê filho de jogador de futebol, muitos deles seguem a linha. Filhos de pastores, muitos deles, e eu saio aqui, abro um parênteses aqui, abro aspas, para dizer que filho de pastor, para ser pastor, tem que ser vocacionado. É uma coisa que eu defendo. Não é só porque é filho de pastor que tem que ser pastor, tem que ter vocação. Mas em muitos casos, acontece de muitos filhos de pastores que não são vocacionados, que seguem a mesma linha, mesmo não tendo vocação nenhuma para tal coisa, porque é algo que vai passando de pai para filho. Jesus, ele está usando e falando algo que a linguagem da cultura entendia. Jesus está falando claro para eles entenderem, olha, eu estou fazendo o que eu aprendi com meu pai. Eu aprendi do meu pai fazer essa coisa, realizar tais coisas. Eu não aprendi, em outras palavras, de mim mesmo. Não é ideia da minha... Não, eu vim obedecer decretos estabelecidos pelo meu pai. E o texto, continue dizendo, por favor, lendo, por favor, versículo de número 20, diz assim: porque o meu pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus está dizendo, o meu pai, ele tem muito mais coisa para realizar, e tudo que o meu pai tem para realizar, ele me mostra. E ele não me mostra para que eu fique maravilhado, ele me mostra para que eu realize e vocês fiquem maravilhados, para que o nome do meu pai seja glorificado. Existem coisas que vão acontecer, quem está me ouvindo, diga amém, que ainda vão acontecer, que vocês não sabem, que vocês não viram, que vocês não conheceram, mas eu já sei, porque o meu pai me conta tudo. E aquilo que meu pai me contou e mandou eu fazer, eu vou fazer, e vocês vão ficar maravilhados. Vocês estão maravilhados? Porque um homem levantou depois de 38 anos enfermos? Eu digo para vocês que tem coisas maiores para acontecer do que isso, hein? Jesus está dizendo, isso aqui não é nada. Tem coisas mais profundas, coisas mais grandes que meu pai já me disse, que meu pai já me contou, e eu vou realizar para glorificar o nome do meu pai. Veja, nunca é para glorificar a igreja. Nunca é para o homem dizer assim, eu recebi o milagre, glória a mim, louvado seja eu. Não. Deus realizou o milagre na minha vida, por intermédio de Jesus Cristo. Bendito seja Deus, glória seja dada a Deus, porque Ele faz tudo para o nome dEle ser glorificado. Por isso que Ele não divide a glória dEle com ninguém. A glória nunca vai ser dividida. Jesus, Ele transmite, Ele transporta a glória para o Pai. Continue a leitura. Vamos continuar lendo, por favor. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos,
assim também o Filho vivifica aquele a quem? Vamos parar aqui. Aqui é importante parar. Agora todo mundo olha para mim. Deus ressuscita mortos? Sim ou não? Sim. Aonde na história bíblica tem Deus ressuscitando mortos? História bíblica, Antigo Testamento. Não tem? Quando Elias deitou sobre aquele menino que estava morto, não é isso? Quem ressuscitou o menino? Elias ou Deus? Através de quem? Quando Eliseu estava numa sepultura aberta com os seus ossos para cima, e jogaram um cadáver de uma pessoa morta, que encostou nos ossos de Eliseu, e aquela pessoa voltou à vida. Quem ressuscitou aquele homem? Os ossos de Eliseu ou Deus? Deus. Então veja, que no Antigo Testamento, você vai encontrar a ressurreição, através de Eliseu, através de Elias. Mas, no Novo Testamento, Jesus está dizendo assim, ó, eles lá atrás, porque eles conheciam, os judeus conheciam sobre ressurreição. Olha o que Jesus faz. O meu Pai, tirando toda a honra que poderia estar sobre Eliseu e sobre Elias, e levando só para o Pai, dizendo, assim como meu Pai tem o poder de ressuscitar e vivificar os mortos, eu também tenho. Olha o que Jesus está dizendo. O meu Pai ressuscitou mortos, ressuscitou, eu também posso fazer. Você consegue imaginar o que é isso? Falar isso para fariseu, para escriba, para doutor da lei, falar assim, eu tenho o poder de ressuscitar morto. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, eu sou igual a Deus. E os líderes religiosos, como é que é? Você tem poder para ressuscitar mortos? Só que Jesus coloca aqui ressurreição em duas esferas. Ele coloca em dois pontos de ressurreição, de vivificar aqui. E eu vou te explicar as duas. Versículo de número 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O que é vivificar? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando Cristo nos resgatou e soprou em nós vida, graça salvífica, nós fomos vivificados. Porque vocês que estão aqui, e você que está aí me ouvindo e vendo, vocês que estão aqui e foram alcançados pela graça salvífica, vocês não estão mais mortos. Porque agora sim, a vida de Cristo vive em você. Lembra que eu disse da ligação de Cristo com a igreja? Não se separa. Nós somos a habitação de Jesus. Ele não habita em templos mais feitos por mãos de homens, mas ele habita no nosso interior. Então nós não somos vivos porque nós somos geradores de vida. Não. Nós estamos vivos porque Cristo nos deu a vida. Então, sem Cristo, como que uma pessoa está? Morta. Sem Cristo, os homens estão andando pelas ruas como mortos-vivos, perambulando, procurando uma razão para viver. Eu preciso ter um motivo para ser feliz. Eu preciso ter uma razão para viver alegre. Não! A igreja tem motivos de sobra para ser feliz. Cristo é a fonte de toda realização. É a fonte suprema de tudo. Então eu tenho vida
Só que Jesus também fala sobre morte, morte mesmo. Porque ele coloca Deus, vivifica e dá vida a quem quer, ressuscita os mortos. O versículo de número 22, vamos continuar lendo, 21, perdão. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. 22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Agora ele está falando de outra morte. Quando é que os homens vão ser julgados? Por suas obras, por seus atos e por tudo quanto fizeram. No dia do juízo, João diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que todos os mortos vão ressuscitar. E o juízo vai estar na mão de quem? Quem vai ser o juiz? Alguém está me ouvindo? Quem vai ser o juiz? Deus? Deus vai estar lá com as mãos furadas? Com os pés furados? Porque no dia do julgamento não tem mais advogado. Alguém está me ouvindo? Jesus tem poder para ressuscitar quem está vivo morto e também tem poder para ressuscitar quem está morto também, como aconteceu com Lázaro. Só que Lázaro não recebeu uma ressurreição eterna, recebeu uma ressurreição momentânea, porque ele voltou a morrer. Lázaro não recebeu ressurreição para permanecer para sempre. Ele recebeu ressurreição para que os homens pudessem ver que Jesus tem poder de dar vida para quem está morto vivo e dar vida para quem está literalmente morto. Mas agora, quando se trata de juízo, ele também coloca: o meu Pai a ninguém julga, mas o julgamento ele confiou a quem? Ao Filho. Então vamos pensar? Vamos pensar, igreja? Quem vai julgar no último dia? Quem foi que João viu sentado no trono? Alguém está me ouvindo? João diz assim: e olhei e vi um cordeiro, como que havia havido morto, mas estava vivo. Eu vi o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, falando de genealogia. Então, quando julga, olha para cá, isso é muito sério. Quando o julgamento chegar e os homens chegarem lá, é por isso que o contexto, para eu falar sobre isso, diz assim, ó, versículo 23, a fim de que todos honrem o Filho do modo por quem honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, quando chegar aquele dia, olha para cá, os homens que viveram nessa terra, que diziam assim, olha para mim, igreja, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas não queriam Jesus. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas viravam as costas para Jesus como os líderes religiosos faziam. Quando chegar no dia do juízo, quando eles se aproximarem, eles vão ter uma surpresa. Porque eles vão chegar, ou nós podemos chegar lá dizendo assim, oh Deus, eu te amo. Aí se apresenta o Deus Trino na pessoa do Filho. E diz assim, você não me ama. Porque eu desci na terra, me fiz carne, habitei no meio de vocês, morri na cruz por vocês, eu fui cuspido por vocês, socado por vocês,
Eu fui abandonado por causa de vocês. Eu fui maltratado por causa de vocês. As pessoas me violentavam. Rasgaram as minhas vestes. Eu fui ferido do lado por causa de vocês. Eu tomei muita chicotada por causa de vocês. E sabe o que vocês fizeram? Vocês não creram em mim. Eu conheço vocês. Aparta-te daqui. Para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. É por isso que ele diz assim, ó: quem nega o filho, não tem o pai. Porque os três são um. O dia do juízo, as pessoas vão ressuscitar. Quem é que pisa o lagar da ira de Deus? Quem é que vai espremer essa vinha? Quem é que vai estar lá? Olhe para mim. Não pense assim, ó, vai ser o trono de Jesus, o trono de Deus e um trono para o Espírito Santo. Abandone essa teologia. João não viu 3 tronos. Ele viu um trono. As pessoas fazem confusão. Quando fala assim, mas a Bíblia diz que Jesus disse que vai se sentar à destra de Deus Pai. Irmãos, lê direitinho a Bíblia, com carinho, com zelo. Não está dizendo que tem trono do lado de Deus, porque os 3 são uns. Não são indivíduos separados, se separam para a manifestação de decretos. Veja a criação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas o verbo está com Deus, porque ele pode fazer isso. Mas ele é um só. Ele é um Deus que tem o poder de ser 3. E para que todos creiam no Deus Pai, o Deus Filho veio, se fez carne, habitou entre nós e disse: creiam em mim. Creiam em mim, porque eu sou o próprio Pai. Porque se vocês acreditarem em mim, vocês vão acreditar no Pai. Mas se vocês me negarem, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, eu estava nu e vocês não me vestiram, eu estive preso, vocês não foram me visitar. Quando nós te vimos assim? Quando vocês negaram para um dos meus pequeninos, para um dos meus servos. Não é amar a Deus acima de todas as coisas? Não é amar Jesus acima de todas as coisas? Não é amar o próximo acima de todas as coisas? Abaixo de Deus. Nós negamos que conhecemos Deus quando negamos o Filho. E quando não conseguimos amar. Isso nos reserva ressurreição para juízo. Isso não nos reserva ressurreição para a vida eterna. É por isso que João coloca as coisas dentro de uma filiação perfeita. Quantos aqui são filhos de Deus? Vou terminar aqui. Alguém pode falar comigo? Alguém? Eu sei que vocês estão pensando, eu sei. Quantos aqui são filhos de Deus? Levante a mão. Você é filho de Deus? Por quê? Aos que creram no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos aos que creram no seu nome. Somos filhos de Deus? Como é que um filho deve se comportar para com seus pais? Isso é filiação, né? Não é filiação? É ou não é? Não mexe? Sim, senhor. Mexe? Sim, senhor. Não compra? Sim, senhor. Compra? Sim, senhor. Salva? Sim, senhor. Não salva? Sim, senhor. Resgata? Sim, senhor. Não resgata. Tira do vale? Sim, senhor. Não tira do vale. Levanta o paralítico que está 38 anos, hein? Sim, senhor. Os demais doentes, deixa aí. Tinha uma multidão de doentes lá. Só curou um.
filiação está vinculado à obediência. Não filiação está vinculado ao quê? Ação separada do Pai. Se Jesus tem alguma ação separada do Pai, ele não pode dizer que é filho de Deus. Nós temos ação ligadas ao Pai ou separadas do Pai? Ô, igreja, esse era o momento que você tinha que dar um glória a Deus, sabe? Aquele momento, sabe? Que a igreja... Essa é a hora. Porque é aqui que está o contexto da história. Porque aqui está falando sobre filiação. Está falando sobre a missão dele. A missão de Jesus, obedecer. A nossa missão... Igreja, qual era a missão de Jesus? E qual foi a última ordem de Deus para o seu filho? Morra por eles. E qual foi a última frase do filho para o seu pai? Hã? Deus meu? O que acontece na cruz quando ele diz que está desamparado? Eu vi uma mensagem do Paul Washer, até coloquei no meu status, depois você olha lá, status do WhatsApp. Deus pegou o pecado do mundo e colocou todinho sobre o seu filho. O cordeiro não tinha que ser imolado? Quem é que dá a vida? Quem dá a vida, gente? E quem tem poder para tirar? O pecado não está sobre ele? Quem tirou a vida de Jesus? Você teria essa coragem de tirar a vida do teu filho? Isso é amor. Isso é filiação. Está conseguindo entender? O resto, eu termino aqui, é balela. O resto é só emoção. O resto é ilusionismo. Filiação é isso aqui, ó. É para morrer? Sim, senhor. É para ir? Sim, senhor. O resto, balela. Eu amo a Deus. Atos de filiação, quais são? Fique de pé.